Hoy vamos a ver un tema súper importante y que para muchos de nosotros nos llama la atención porque no sabemos cómo enfocarlo, no sabemos cómo llegar a esta población que son los jóvenes. Llegar a los niños no se nos facilita bajar a su edad, pero llegar a los jóvenes hay muchas personas que tienen dificultades para poder acercarse a ellos. Entonces vamos a empezar a conocerlos. ¿Cómo son estos jóvenes? ¿Por qué decimos que la juventud es una etapa de transición? ¿Por qué se dice que es la etapa más difícil? ¿Sí? Que hay muchos cambios, y la psicología ha tratado de explicar esta transición entre la niñez y la juventud de varias maneras, pero sigue siendo una etapa difícil de abordar. Solo la doctrina espírita, que llega con ese conocimiento de nuestra trayectoria espiritual, es la que nos da las luces para poder comprender esos espíritus que vienen de un ayer, están pasando por un hoy y van para un mañana. Entonces, a través de la doctrina espírita es que encontramos unas luces certeras y que nos ayudan a poder abordar a nuestros jóvenes y poderlos hacerles el acompañamiento adecuado en esta edad. Nosotros vivimos siempre y sabemos, la psicología nos lo ha explicado, que tenemos nuestro ciclo vital. Y dentro de ese ciclo vital se dice que las dos etapas más difíciles que hay en el ser humano, primero, el paso de la lactancia allá al niño que camina y que logra esa independencia y que ya se alimenta con otros alimentos diferentes a su leche materna. Ese paso es un paso fuerte en el ser humano. Y el otro paso fuerte es de la niñez a la juventud, ¿sí? Porque hay ya una independencia. Entonces es un paso difícil en todos los aspectos para el joven en esa edad. Y vemos que podemos decir que la juventud o la adolescencia va desde el inicio de la pubertad, 12 años en los niños, en las niñas, 14 años en los niños, hasta los 19 años aproximadamente. Esa es la etapa crítica de transición entre una fase y la otra. Como es una etapa donde hay muchísimos cambios, vamos a hablar un poquito de las diferentes situaciones que se presentan en el joven en esta etapa de transición. Desarrollo físico. Hay un desarrollo físico marcado. Estamos pasando de la niñez a la adultez. Entonces, esa glándula que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que es una glándula clave para todos los procesos, llamada hipófisis, empieza a segregar hormonas. En los hombres el andrógeno, en las mujeres el estrógeno, que empieza a producir cambios, muchos cambios en nuestro crecimiento. Aparece también la hormona del crecimiento y tiene un desarrollo muy grande que en 2 años más o menos el ser humano, el niño, el joven, adquiere la estatura y el peso ya casi de un adulto. Entonces hay unos cambios fuertes, vitales. La voz en el niño, que era consentido, que era adorado, empieza a ser cada vez más fuerte. La niña empieza a crecer sus senos. Ya es un cambio significativo, cosa que para muchas niñas les da pena y entonces aparecen aquellas que no quieren mostrar y empiezan a caminar así, escondiendo, sacando esta joroba. Por eso la relación con los padres en esta etapa es fundamental y con las personas que están a cargo de ellos, para hacerle ver como un paso natural.
que todos nosotros lo hemos vivido y que no tenemos que sentir pena por esos cambios. Aparece el vello corporal en el joven, el vello púbico, en las niñas también, el vello púbico, el vello en las axilas, ¿sí? Y a partir más o menos en las mujeres, porque el desarrollo de las mujeres empieza primero que en los niños, el desarrollo de las niñas aparece más o menos a los 12 años con la aparición de la primera menstruación, con lo que comúnmente nosotros llamamos se desarrolló, ¿sí? Y en los jóvenes aparece en los 14 años con la producción de semen, ¿sí? Entonces son cambios marcados que están en esta etapa del desarrollo físico, de esta etapa de transición. En la etapa, en el desarrollo intelectual, ¿sí? Jean Piaget dice que es la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Donde hay una lógica deductiva. Pero muchos psicólogos a través de la historia han ido estudiando el desarrollo intelectual de los jóvenes y dicen que es fundamental ese proceso que han tenido ellos en su desarrollo, donde se les ha estimulado, donde se les ha orientado para ese desarrollo intelectual, porque no es lo mismo un niño que viva en un lugar con padres de pronto analfabetas, padres que tienen o tienen poco estudio y padres que tienen un recorrido académico y desde muy pequeño están enseñando a este niño a la investigación, a la lectura, al estudio, ¿sí? Entonces es totalmente diferente. Entonces no podemos sesgarnos a la hipótesis de Jean Piaget para decir que se produce de esta manera, sino mirar y abrirnos al campo de que hay una diferencia de acuerdo en el desarrollo intelectual de los jóvenes, de acuerdo al estímulo que han tenido, al proceso que llevan en su familia, al entorno familiar. Aquellos chicos que tienen la oportunidad de estudiar en colegios bilingües, ¿sí? Donde les enseñan también muchísimas cosas más a los que les toca en la parte pública, que a veces el estudio no es tan avanzado como en los colegios privados. El desarrollo sexual, como decíamos en la parte del desarrollo físico, en las niñas aparece la menstruación, en los niños aparece la producción de semen y entonces hay un deseo sexual, ¿sí? Ya hay una atracción por el sexo opuesto. Vemos, y una de las mayores causas de los embarazos precoces de 15 a 19 años es por esta parte, este desarrollo que se da y la falta de información. Cuando no hay una educación sexual, cuando hay tabús, cuando los papás, las mamás les da pena hablar con sus hijos acerca de lo que les está sucediendo, pueden haber muchas circunstancias que les afecten. Yo me acuerdo que una vez en la fundación, una niña más o menos de 14 años, en la fundación que teníamos educativa, se acerca y me dice, profe Leito, quiero decirle que yo empecé mis relaciones sexuales. Entonces empecé a hablar con ella y me dice, pero no hay ningún problema. No hay que utilizar ningún método anticonceptivo ni nada, sino que no hay que dejar que no haya la eyaculación dentro de mí y ahí no se produce ningún embarazo, ¿sí? Entonces empecé a hablarle, a darle una información pues correcta, porque de hecho tenía una información incorrecta. ¿Y cuántos embarazos se dan por eso? Le dije, ¿tu mamá te ha hablado? ¿Tus hermanas mayores? No, profe, si para ella esto es
todo eso lo tienen aparte, no nos dejan ver ni siquiera novelas, no nos dejan escuchar nada en televisión, ningún programa donde se vea algún aspecto de esto, lo apagan rápidamente. Entonces, ahí vemos que la educación sexual es fundamental, porque dice la Organización Mundial de la Salud que la cantidad de embarazos que se están presentando de 15 a 19 años son muchísimos. Y a causa de esos embarazos, como consecuencia de esos embarazos, vienen los llamados abortos, que ya abiertamente los centros médicos están promoviendo para las niñas de esa edad. Y entonces, con abortos no realizados de la mejor manera, es una de las causas de muertes de niñas en esta edad. Y nosotros como espíritas sabemos que el aborto bajo cualquier circunstancia es un crimen. La única circunstancia es cuando la vida de la madre está afectada. Es la única que en el espiritismo se tiene en cuenta, ¿sí? Vemos la falta de información que se presenta y las consecuencias que pueden ser funestas. El desarrollo emocional, pues es una de las fases más críticas del ser humano. Por tal razón, las emociones están para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque venimos de una etapa de dependencia a mis padres, a mi familia, ¿sí? Siendo un niño, y de un momento a otro pasa a una etapa de independencia, con unas responsabilidades diferentes, con un sentir diferente por su desarrollo físico, por su desarrollo sexual, tantas circunstancias que están volando en sus cabezas. Entonces, esto afecta muchísimo. Otra situación que vemos, sabemos que hablando de pandemias, no estamos hablando del coronavirus ni del COVID-19, sino estamos hablando de la depresión, que es una pandemia también que se está presentando. Y en los jóvenes, una gran cantidad de jóvenes presentan situaciones de depresión. Y la depresión, si no se maneja de la manera correcta, es una puerta abierta al suicidio. Por eso vemos que una de las principales edades en que se presenta el suicidio a nivel mundial están entre los 15 a los 29 años. Abarca un gran grupo de jóvenes en esta edad de la juventud. Entonces, todas esas emociones encontradas, todos esos complejos de culpa, todas esas situaciones que se dan, si no se manejan de la mejor manera, afecta muchísimo a los jóvenes. El desarrollo espiritual. Gracias al espiritismo, podemos entender que esta etapa de transición es tan importante en el ser humano, porque ahí se presentan reminiscencias del ayer, recuerdos. No voy a detenerme en este desarrollo espiritual porque Claudita va a abordarlo de una manera muy interesante en la segunda parte de este taller. Pero gracias al entendimiento del desarrollo espiritual que Juana nos lo explica de una manera tan sorprendente en el libro Adolescencia y Vida, es que nosotros como espíritas podemos ayudar a nuestros jóvenes de los centros espíritas. Si somos docentes en los colegios donde trabajamos, somos padres o abuelos a nuestros hijos o a nuestros nietos que están pasando esta etapa. Bueno, es una etapa de crisis, es una etapa de independencia, porque ellos ya quieren sentirse libres, quieren quitarse las ataduras, quieren quitarse los amarres
pero cuando no tienen una formación espiritual básica en su ser, sino por el contrario, lo que tienen es información de los compañeros mal informados, lo que tienen es información de los vecinos que se encuentran también volando de aquí para allá, ¿sí? Mal informados, ¿qué pueden recibir? Entonces encontramos aquellos jóvenes que les gusta ir por estas sectas como los emo, los crunch, que caen en estas sectas sin ningún conocimiento previo, sino que qué chévere, es la moda, ¿sí? Mi compañero, mi vecino está en eso, yo también quiero estar también en esos grupos, porque en esos grupos nos hacen sentir importantes, porque en esos grupos nos hacen sentir que valemos. Como hay problemas de autoestima, entonces el joven está buscando lugares donde son aceptados. La relación también es la situación en que pueden caer con facilidad, con mucha facilidad en los vicios. Llamémonos droga, alcoholismo, tabaquismo, cualquiera de estos vicios, porque no hay una base espiritual sólida. Entonces, cuando no hay una base espiritual sólida, no se sabe decir no. Cuando hay una base espiritual sólida, se dice, qué pena, esto no va conmigo, yo sé que el daño me lo hago yo mismo. Entonces, por eso esa formación desde la niñez es tan importante para que ellos, en el momento que van a estar solos, no van a estar acompañados de sus padres ni de sus maestros, puedan enfrentarse al mundo y saber rechazar lo que no es bueno para ellos. Caen en los vicios, ven a los compañeros que fuman y el que fuma es el que es importante. Una persona que fuma es una persona que vale en la sociedad. No queremos escuchar al padre, porque entonces existen aquellos padres cantaletudos. Aquí en Colombia decimos cantaleta, ¿sí? Que viven constantemente diciendo y diciendo y diciendo y repitiendo regaños, ¿sí? Pero nunca se han acercado al joven a decirle, hijo, soy tu amigo, ni empezaron una relación desde antes de este proceso para acercarse a ellos, para que ellos tengan esa confianza de poderle decir, papá, mamá, me está pasando esto, papá, mamá, mire que hay un compañero que me está invitando a fumar marihuana, dice que eso no hace daño, que lo lleva uno a un estado donde lo pone a volar, un estado delicioso, ¿sí? ¿Y qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Dígame la verdad. Entonces se dejan llevar por la información que están recibiendo por aquellos desinformados o por aquellos que le tienen envidia y quieren también hacerlos caer. Por más que la mamá grite, por más que la mamá o el papá hable, cada vez que sube más el tono de la voz, cada vez es un alejamiento del joven. No es la forma, no es la manera. Entonces ya ellos dicen, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué se portan así? Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tío, es que mi abuelo, todos están en contra mía, ¿sí? Yo soy la que estoy sufriendo en mi hogar y quiero salir de ellos. Ayer me escribía por el chat una chica de 17 años que va a nuestro centro espírita y me decía, quiero volarme de la casa. Quiero irme de la casa. Tengo una hermana de 12, yo de 17 y una de 19. Para mi mamá, las únicas hijas que valen son las que le dan plata para sostenerse. Nosotras, como no trabajamos, la de 12 y yo, entonces somos la raza peor de nuestra familia. Todos los días nos están regañando, todos los días nos están humillando. Así hagamos las cosas de la casa, así colaboremos,
pero si nos tomamos un vaso de agua es una humillación. Entonces, imagínense ustedes, ¿por qué vemos tantos jóvenes en las calles metidos en estos grupos? Nosotros mismos como padres los hemos llevado, los hemos sacado de nuestro hogar, porque no entendemos lo que es el verdadero amor. Y también que nos perjudica muchísimo la tecnología mal manejada. La tecnología mal manejada hace de que el papá, desde la mamá, que se la pasa todo el tiempo en su computador o en su celular y no tiene tiempo para escuchar al hijo porque puede estar ahí presente, más no lo está porque está metido en el computador o el hijo, entonces aparece esta imagen que me pareció muy importante. Le dice la mamá al papá, querido Juan, le están escribiendo a su hijo, ¿sí? Los dos a través del computador. Querido Juan, ¿cómo estás? Tu madre y yo estamos bien. Te echamos de menos. Por favor, apaga el ordenador y baja al salón, ya que está la comida. Un beso, papá y mamá, en la misma habitación, en la misma casa. Pero vivimos en la misma casa apartados, ¿sí? En la misma casa divididos. Y va desde nosotros como padres el ejemplo que les hemos dado. La Organización Mundial de la Salud nos habla sobre el paso de la niñez a la adolescencia. Y dice, la OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la etapa adulta, entre los 10 a los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por la que experimentan los lactantes. Y nos dice más, esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Si nosotros lográramos entender, yo sé que muchos de nosotros de pronto no tuvimos la compañía de nuestros padres que necesitábamos en esa etapa y simplemente, cíclicamente, seguimos repitiendo experiencia en experiencia de generación en generación. Pero nosotros somos espíritas y como espíritas debemos ver las cosas de diferente manera. Los problemas más graves que se presentan en la adolescencia, nos dice la Organización Mundial de la Salud. La primera muerte en la edad de la adolescencia es los accidentes de tráfico. Papás, mamás, que simplemente para tener bien a sus hijos le dan todo lo que quieran. Y de entre esas cosas que quieren, un vehículo, ¿sí? Y sin tener la edad, la conciencia, la madurez para poder transitar por las vías con responsabilidad, le dan un vehículo, la velocidad a todo mar. Y terminan en muchos accidentes de tráfico que van relacionados con el consumo del alcohol, van relacionados con el consumo de las drogas. Otro, el segundo, es el VIH. Relaciones sexuales homogéneas, heterogéneas, sin tener en cuenta ningún cuidado. El consumo de las drogas. Conozco un joven que quiero muchísimo y por consumo de drogas, por inyectarse, terminó enfermo de SIDA. El suicidio. Y es bastante doloroso, porque nosotros sabemos que el suicidio es la única muerte que no es natural. Es la única muerte que no es natural. Y por tal razón,
las consecuencias que tiene después de la desencarnación son muy grandes. ¿No? Los actos violentos. El joven se cree que tiene la fuerza, que puede mandar, ¿sí? Que puede y no se controla su genio. Entonces, al querer hacer que todos respondan de acuerdo a lo que él quiere, si no lo hacen, vamos a imponerlo por la fuerza. Y vienen circunstancias violentas. Embarazos precoces entre 15 y 19 años. El tabaco y el alcohol. El sedentarismo. Los trastornos mentales en la mitad, los trastornos mentales, la cifra a nivel mundial de los trastornos mentales, la mitad de ese índice están en la población de los 14 años, sobre todo. Eso me dejó impactada. ¿Por qué? Por depresión, por estados depresivos. Y de ahí caemos a el suicidio. Este es otro dato, pero solamente me voy a detener en el último ítem. El suicidio, la segunda causa principal de difusión en el grupo etario entre 15 a 29 años. La cantidad de jóvenes que están en procesos depresivos y nosotros como espíritas sabemos que muchos de esos casos, según en los procesos obsesivos, terminan en suicidio. Hay soledad en sus vidas, hay soledad en su hogar, pueden tener todas las cosas materiales porque hay muchos papás que son simplemente proveedores. ¿Qué quieres, hijo? Un ordenador nuevo, aquí lo tienes. Un carro nuevo, aquí lo tienes. Ropa nueva, aquí lo tienes. Dinero, toma la tarjeta para que la utilices como quieras. Pero afecto. ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está la caricia del padre hacia ese hijo? ¿Dónde está el que ese hijo escuche las palabras del padre que le diga, hijo, te amo? ¿Dónde está esa mirada tierna que el papá puede transmitir, padre, madre, docentes a esos jóvenes y hacerlos sentir amados? Eso para ellos vale más que cualquier cosa. Estamos mal enfocados realmente, porque el consumismo nos ha llevado a perder el objetivo fundamental de la familia. El consumismo nos ha llevado a apartarnos de los seres que más amamos, porque creemos que con proveerle todas las cosas, él o ella debe ser feliz. Tiene todas las circunstancias para ser feliz. Y estamos tan equivocados, que vemos todas las situaciones que se están presentando en la juventud. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Vemos circunstancias como estas, que a pesar de que sean caricaturas, nos hacen un llamado a nosotros como la familia. No sé por qué me dicen padre ausente, si cada vez que me buscan estoy acá. ¿Dónde está? Acostado en el sofá, durmiendo, pero no tiene tiempo para hablar con sus niños, para hablar con sus hijos, para hablar con su esposa, para entablar una relación familiar que se base en la comunicación, en el diálogo, en el amor verdadero, ¿sí? Porque hay un egoísmo. Si yo estoy bien, no me importa cómo están los demás. Y lo hemos visto, nosotros que trabajamos en colegios, lo hemos visto, que salen tantas canciones ahorita que incitan al sexo y con movimientos fuertes. Entonces las papás, las mamás se sienten que sus hijos, qué lindo, miren cómo bailan. Oh, qué cómico. Llega la niña, le coloca la grabadora con esa música que no tiene ningún mensaje, al contrario, tiene mensajes soeces, ¿sí? Vulgares. Y la mamá, ay, cómo baila, cómo pelea. Después llega la mamá
y la niña está en una etapa de 8 a 10 años y ahí mira lo que te compré, un chorecito, de esos chorecitos corticos. Y la viste también con esas blusitas que muestran todo. Estamos incitando a nuestros hijos desde temprano a un despertar sexual incorrecto. ¿Sí? Después entonces empezamos a llorar porque la niña salió embarazada a temprana edad. ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Y no vimos todo esa circunstancia que se dieron desde que ella estaba pequeña. Cómo le fui influyendo yo misma o el papá o los hermanos para incitarles a ese desarrollo sexual precoz. Esta imagen. Vemos ahí este niño con este vaso de cerveza. Leíamos con Emiro, ya hace tiempitos no pude ubicar el libro, pero sé que es uno de los libros de André Luis, donde había un chico que nació con tendencias al alcohol, porque en su otra vida fue alcohólico. Y nace con tendencias al alcohol y su familia estaba acostumbrada a hacer esos bebedores sociales que el vinito después del almuerzo. Y a temprana edad al niño empezaron a darle su vinito como bebedores sociales. El niño cae en una situación de alcoholismo terrible, repite nuevamente la circunstancia por la cual se endeudó en la vida pasada, porque los padres no supieron llevarlo. Nosotros no sabemos qué tendencias tienen nuestros hijos y debemos evitar al máximo cualquier vicio, cualquier tendencia. Debemos ayudarlos para que las conviertan en virtudes. Por eso el Evangelio de Jesús debe ser la plataforma de vida en nuestros hogares. Aquí vemos, ¿sí? Lo que les decía, esos padres proveedores que entonces le dan el carro, le dan el computador, le dan el último celular, el último televisor para que el niño tenga todo a mano. Y le muestran el espejo. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién debes amar? A ti mismo. A ti mismo. Tú debes preocuparte por ti. ¿Sí? ¿Quién es tu Dios? El dinero. Y los apartamos de todo. Vemos orientaciones que nos dan actores diferentes a la doctrina espírita acerca de cómo proceder ante estas circunstancias, porque nuestra juventud está en una etapa crítica, hundiéndose cada vez más, ¿sí? Vemos a Daniel Goleman con el libro La inteligencia emocional y nos dicen: la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidades para fijar hábitos emocionales esenciales que le ayudarán a gobernar. Es una etapa para fijar esos hábitos, para direccionarlos hacia el bien, que le ayudarán a ellos a gobernar hacia el bien. Por eso es que la base de esta etapa se llama el Evangelio. ¿Sí? Vemos también un escritor, Melington Quirós, colombiano, de Quindío, profesor, que escribió el libro El Maestro Ideal. Dentro de este libro nos muestra algunas orientaciones para ayudar a los jóvenes. Primera, que los padres sean afectuosos. El afecto por encima de todo. ¿Sí? La carencia afectiva causa muchísimo daño en el ser humano. Que se sientan felices de ser padres, que lo expresen y los hagan sentirse queridos, que no los hagan sentirse una carga. Tuve una experiencia tan desastrosa que a mí me marcó la vida. Un día me llegó una mamá en uno de los colegios donde trabajaba en la fundación con un niño, me acuerdo tanto porque se llama igual que mi hijo mayor, Brian, llegó con su hijo como de 10 años y llegó a mi oficina a darme quejas del comportamiento del niño.
lo ha cogido de aquí de la cabeza, le mueve así la cabeza así y me dice, profe Leito, yo no sé por qué no lo aborté, por qué perdí esta oportunidad. Todavía me acuerdo y me da una nostalgia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros no los veamos como una carga. Son nuestros hijos, son los hijos del alma. Que no nos intimiden, haciéndonos creer que todo es difícil y que la vida es dura. ¿Cuántos papás le dicen a los hijos, hay que trabajar, la vida es muy dura? No tenemos tiempo para cuchiches, pechiches, no tenemos tiempo para consentirlos porque la vida es dura. Hay que trabajar. Por el contrario, que nos infundan el entusiasmo que se necesita para que jamás nos demos por vencidos. Que antes de transmitirnos conocimientos académicos, nos ayuden a ubicarnos en la vida y en el mundo, redefiniendo los conceptos en que seguramente estamos equivocados. Llevémoslos a pensar. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la trascendencia de nuestros actos? Que nos enseñan a controlar las emociones y los sentimientos, que generen siempre una mentalidad positiva para que nuestra actitud ante las diversas situaciones de la vida sea mejor. Que se presenten dinámicos, activos, innovadores y creativos para que sus trabajos siempre sean excelentes, pero no excelente con el ánimo de competir, no excelente con el ánimo de pisotear al otro, sino de hacer las cosas bien. Que nos inciten a ayudar y ayuden a descubrir los motivos para aprender más y hacer mejores cada día. Que nos exijan y que jamás mencionen la palabra imposible, pero que no se olviden nunca que la enseñanza parte del ejemplo. Por eso el niño sigue nuestros pasos, ¿sí? Tenemos que mirar dónde pisamos, porque donde nosotros pisamos, ellos están pisando. Que utilicen un lenguaje 100% constructivo y esperanzador, ya que sus palabras quedan grabadas para siempre en nuestro corazón y nuestro cerebro, y serán la base de nuestro futuro. Él no es espírita, pero todo esto se relaciona con el espiritismo, porque dejamos huella en nuestros hijos. Que cuando hablen de Dios, jamás lo coloquen en un papel de tirano, rencoroso y vengativo, ni nos hagan creer que las tragedias, los accidentes, las malformaciones, los desastres naturales son un castigo de Él, pues sabemos que Dios es la fuente más grande de la bondad y del amor. Ese es el Dios que nosotros debemos hacerle que nuestros hijos conozcan, que nuestros muchachos en los centros espíritas conozcan, que nos enseñen que no hay que hacer únicamente lo que nos gusta, sino que debemos hacer lo que nos gusta, sino que nos debe gustar lo que nos corresponde hacer. Eso es importante. Muchas veces hago lo que quiero, lo que me gusta hacer, pero el resto no me llama la atención, no lo hago. Y eso lo vemos mucho en los jóvenes. Entonces, enseñarle que todo hay que hacer, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque es una responsabilidad en la vida del ser humano. ¿Eres padre o madre? Asume tu misión con amor, con entrega. Y si somos docentes, profesores de las escuelas espíritas, donde trabajamos con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, asumámoslo con amor. No porque nos tocó, no porque no había más personas para desarrollar esta tarea en el centro espírita y nos tocó a nosotros. Por entrega, hagámosla.
Ya hemos hablado, pero seguimos ya tocando ya para cerrar esta parte, cómo influye la familia en esos jóvenes, de acuerdo a la doctrina espírita. La familia, nos dice Juana de Ángelis, la familia antes que todo es un laboratorio de experiencias reparadoras, en la cual la felicidad y el dolor se alternan, programando la paz futura. Las familias no son por casualidad. Venimos unidas de existencias anteriores, por relaciones de simpatía, por relaciones de antipatía. Por eso debemos ver con cuáles de nuestros parientes, con cuáles de las personas que conforman nuestros núcleos familiares no tengo esa mejor relación para poder empezar a perdonarnos, a trabajarnos, porque estamos en un laboratorio para reparar los daños hechos del ayer. Ese es el objetivo de la familia. Y Allan Kardec, a través del Espíritu de Verdad, a través de Allan Kardec, nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, en la instrucción de los espíritus, algo que a mí me llama siempre la atención, es muy hermoso. Y nos dice espíritas, espíritas para todos. Comprendamos hoy el gran papel que tenemos la humanidad. Si Dios permite que a través de nosotros renazca un ser, el objetivo es que lo ayudemos a progresar. Eso es el objetivo. Que lo ayudemos a aproximar esa alma a Dios. Para ayudarlo a progresar, para llevarlo hacia Dios, tengo que estar ahí en todos los momentos de su proceso de desarrollo. ¿Sí? A través de esa educación debemos ayudarlo a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. A través de una educación basada en valores, basada en amor, basada en todos los conceptos del Evangelio. ¿Sí? Dios preguntará a cada padre y a cada madre si cumplimos esa misión. Si no la hemos cumplido, si ese espíritu se ha trazado por falta nuestra, consecuencias tendremos. Pero si hemos dado lo mejor, el amor, la entrega, las orientaciones, y a pesar de todo, ese espíritu se quedó, nuestra conciencia tranquila ante Dios, que dimos lo mejor. Porque acordémonos que ese espíritu, sea ese niño dócil que lo vimos nacer, ese bebé, también tiene un recorrido del ayer, una información, una evolución que viene a progresar a nuestro lado, pero muchas veces no escucha las orientaciones ni los mensajes. Lo importante es que nosotros ante Dios tengamos la conciencia tranquila de que dimos lo mejor. El hogar es el purificador de almas. Laboratorio de experiencias reparadoras. Y Emmanuel nos dice, es el purificador, ¿sí? Estamos purificando nuestras almas. Las carencias del hoy representan los abusos del ayer. Lo que hoy estamos viviendo es consecuencia del ayer. Y nos dice Neio Lucio en el libro Jesús en el hogar, el nido doméstico es la primera escuela y el primer templo del alma. La paz del mundo comienza bajo el techo que nos acoge. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo esperar la armonía de las naciones? ¿Cómo esperar si no somos capaces de dar lo mejor a nuestro próximo? ¿Cómo podemos dar lo mejor a nuestro prójimo? Y Juana de Ángelis, en el libro Constelaciones Familiares, nos dice, la familia es sin ninguna duda el bastón seguro para el ser humano se resguarde de las agresiones del mundo exterior.
pues a través de ella adquiere los valiosos e indispensables recursos de la madurez psicológica, del conocimiento, de la experiencia para una jornada feliz en la sociedad. Ante todo, aprender por amor. Por amor es que debemos aprender. Estamos aquí unidos, familia, centros espíritas, para aprender por amor. Literatura tenemos. Aquí apenas vamos a hablar de algunas que el espiritismo nos ofrece para seguir con ese bastón seguro y poder dar en nuestras familias y en nuestros centros espíritas la calidad y la mejor enseñanza. Evangelio según el espiritismo, libro de los espíritus, vereda familiar de Raúl Teixeira, adolescencia y vida de Juana a través de Divaldo, constelación familiar de Juana a través de Divaldo, el consolador que prometió Jesús por el espíritu de Manuel a través de Chico, Jesús en el hogar. Entonces vemos que hay muchas, apenas estas, alguna de esas. Pero no podemos decir, no sé cómo hacerlo, cómo puedo ayudar, cómo trabajo para que mi familia sea mejor. Tenemos las herramientas, nos basta el querer. Eso es lo que nos basta. Adolescencia, fase de transición y de conflictos, nos dice Juan a través de Divaldo. El amor en todo su alcance será siempre el gran educador, que posee los mejores métodos para atender la búsqueda del joven, ofreciéndole los seguros mecanismos que facilitan el éxito en los proyectos iniciados, así como en los que están por venir. Queridos hermanos y hermanas, trabajo tenemos y mucho, mucho. Necesitamos el querer, el compromiso de cada uno de los que estamos en esta sala para dar lo mejor a esos jóvenes, a esos padres y ayudarlos a sacar adelante esta nueva generación, que es la generación del hoy y del mañana. Porque estos jóvenes, ya hay muchos que tienen talentos grandes para trabajar en nuestra doctrina. Muchísimas gracias y vamos a pasar a Claudita para continuar con ella su trabajo. Gracias. Una maravilla, querida amiga. Nos quedaríamos acá muchas horas más oyendo tu presentación. Bueno, la segunda parte que me toca, voy a poner ya la presentación. Acá tenemos. Esta segunda parte vamos falar sobre juventude e espiritismo e vamos falar um pouquinho sobre como dinamizar a participação de los jóvenes em las atividades do Centro Espírita, em las classes do Grupo Espírita. Este tema, la juventude, creio que Albita está de acordo comigo. É tema muito amplo, Sí. com informações importantes, variadas, e para mim, creio que seria um outro taller, e não somente uma classe, não? Seria um taller sobre juventude, porque é tema muito abrangente e muito emocionante também, creio, para mim, estudar sobre a juventude. E creio que tanto Albita como eu hemos tenido uma certa dificuldade para elegir as informações que iríamos trazer para disponibilizar para todos vosotros, porque temos número muito grande de informações importantes. Para minha parte,
falar sobre juventude e espiritismo e também em como fazer com que a participação dos jovens em los centros espíritas sejam mais efetivas, também é uma parte muito abrangente, pero eu he tentado resumir os pontos mais importantes desta parte, não? E vamos começar falando especificamente sobre los jóvenes. Lo que quieren los jóvenes, acá está en portugués, pero quiere decir lo que quieren los jóvenes, lo que desean, quais são suas necessidades, quais são seus anseios. A juventude ha sido objeto de inumeráveis estudos em la última década. E estes estudos tinham como objetivos principal a identificação de seu perfil, del perfil de la juventud, de los nuevos hábitos de la juventud, porque la juventud de hoy não é a mesma de la juventud em minha época, não, em época de Albita, em época de todos, era outra juventud. E esses estudos também tinham como objetivo identificar comportamentos, ideias, desejos. Esses estudos que han sido hechos nas últimas décadas queriam fazer um mapeio de la juventude em la atualidade. Como são? Como pensam? Lo que desejam? Pero para nós espíritas é necessário ter muito claro que todos são espíritos reencarnados em fase de desarrollo, definições, eleições e cambios. Nós necessitamos mirar os jovens como esses espíritos reencarnados, que traem uma bagagem espiritual, que traem um passado e que estão acá para cumprir com uma etapa importante de suas vidas. É necessário nós compreender exatamente por que a juventude é uma fase de tantos cambios, principalmente câmbio emocional, principalmente cambios comportamental, que podemos mirar dentro da família, que podemos observar em la sociedade. Para nós que trabalhamos ou que hemos trabalhado com a juventude, é muito comum, é muito constante ouvir as pessoas falar que a juventude são os aborrecentes, não? Porque estão sempre amargados, estão sempre em conflitos, estão sempre como se fuera de malo com a vida, sempre generam problemas, mas não é assim. É uma fase muito bonita, quizá uma das mais bonitas dentro da vida do espírito. É necessário buscarmos informações e compreender por que há um câmbio tão grande na época da juventude. Muitos padres, quando nos buscam, falam, pero quando era niño não era assim, e a hora que está adolescente, a hora que está na juventude, está completamente distinto. Era sensível, era amoroso, e agora está quase que insuportável. Não sei o que ha passado, porque hemos dado uma educação tranquila, hemos sido padres presentes, amorosos, pero quando ha entrado na juventude, ha cambiado completamente. E eu não consigo descobrir por que este cambio. Pero temos a explicação em el livro de los Espíritos. E vamos mirar a pergunta 385 do livro de los Espíritos.
Allan Kardec pergunta a los espíritos: ¿qué es lo que motiva el cambio que se opera en el carácter del individuo en cierta edad, especialmente al salir de la adolescencia, entrando en la juventud? No, porque hay una diferencia entre adolescente y la juventud. Entonces, cuando estamos saliendo de la adolescencia y entrando en la juventud, y ¿es el espíritu el que se modifica? Es la pregunta. La respuesta de los espíritus: es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Sabemos que quando llega a juventude, quando empieza o período de la juventude, é o período em que o processo reencarnatório finaliza. É o período em que o espírito se recobra de la maneira que és, se siente de la maneira que és. E que pode acarretar isto? Vamos a mirar uma explicação mais clara desta resposta de los espíritos. Todos nós temos ayer, aqui está em português, hoje e ontem, seria hoje e ayer. Todos nós traemos outras vidas. Todos nós traemos características, experiências, deudas de outras vidas. E com o jovem é o mesmo, porque é um espírito que regressa ao corpo para uma nova existência, para reparar, para fazer concertos em suas atitudes do passado, para trilhar uma nova oportunidade de melhoria. Então, é necessário compreender que em la juventude, em la época de la juventude, é a época em que o espírito se mostra como de verdade se apresenta, com todas suas características do passado, umas mais avançadas do que outras. E isto se passa desde a infância. Vamos mirar. Quantos de nós conhecemos niños desde pequenos, bebês, tranquilos, amorosos? E quanto conhecemos que desde a idade mais recente já empieza com comportamentos agressivos? Creio que nós todos conhecemos. Nossos filhos mesmo, se temos mais de eu como tenho 4, tenho laboratório de 4 espíritos distintos. Então, eu he passado por 4 experiências distintas, não são iguais. Han recebido a mesma educação, o mesmo amor de los padres, a atenção, pero cada um é distinto do outro. Assim também é com todos os espíritos. E vamos a mirar em el libro de los espíritos, em la questão 199, há informações importantes para compreendermos por que esta diferença que empieza em la niñez e também vamos encontrá-la pouco mais acentuada em la juventude. Não é racional considerar a infância como estado normal de consciência, nos habla los espíritos. Não se vê niños dotados de los peores instintos em uma idade em que aún nenhuma influência pode haver tenido a educação? Algumas não há que parecem traer desde la cuna la astúcia, la perfidia, hasta la inclinação para o roubo e para o assassinato, não obstante os buenos exemplos que de todos os lados se les han dado? Quanto de nós conhecemos histórias que podem exemplificar estas situações? Eu, quando era
educadora de profissão, quando trabalhava na escola, tive a oportunidade de observar um ninho que tinha quase 4 anos, como corria as coisas de la sala, corria as coisas de la maleta de los amigos e ponia em sua própria maleta para levar para casa. Quantas delas vezes? Quantas delas vezes isso se passa com nossos filhos? E que deve ser nossa ação? Se o niño chega em casa com uma coisa que não lhe pertence, amanhã vamos à escola entregar a la maestra. Porque muitos destes niños tienen ya la inclinación para el robo, la inclinación para la sexualidad, como muy bien ha hablado Alba. Se desde la niñez estamos incentivando o comportamento de las niñas para desarrollar la parte sexual, não sabemos que traz de seu passado. Não sabemos que bagagem espiritual está dentro dentro de sua bagagem espiritual. Não sabemos o que vem. Seguindo, a pergunta, esta questão tem um pouco outra informação. De onde vem esta perversidade precoz, se não é de la inferioridade ao espírito, puesto que a educação não influiu em isso para nada. Los viciosos lo são porque seus espíritos han progressado menos. Então, sofre as consequências não por seus atos em la infância, sino por los de suas existências anteriores. Isso também se dá com a juventude, muito mais do que na infância, porque é na juventude que toda esta carga de la bagagem espiritual se hace presente na vida do jovem. Por isso que há cambio, muitas das vezes, durante a infância era ninho tranquilo, e quando empieza a juventude está completamente distinto. Porque siente a impressão destas características do passado. Teremos uma outra informação importante em el livro Mensajeros de la Luz, de André Luiz, que nos habla. La glândula pineal se reajusta ao concierto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensação. Em la época de la juventude, André Luiz está falando sobre a época de la juventude. Sensações, impressões em la esfera emocional. Se entrega a criatura a la recapitulação de la sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, em el passado, que reaparecem bajo fuertes impulsos. Então, é uma época que toda esta carga que o jovem siente de seu passado de uma maneira inconsciente, às vezes mais forte, às vezes mais leve, genera conflito muito grande em sua vida, porque não está preparado para tantos cambios que se hacen. Porque, como Albita dije, o cambio de hormonal, o cambio físico, social, emocional, espiritual, são muitos cambios de uma só vez. E ele, se não ha sido preparado desde a infância para atravessar esses cambios, será um desastre. Muitas das vezes será uma fase mais difícil que a própria fase da juventude.
porque o jovem não tem uma maturidade para ter organizado essa série de cambios em sua vida. E daí se queda perdido, às vezes apático, às vezes em depressão, às vezes em um estado de euforia, que não sabemos. Muitas das vezes é o momento especial para entrar no mundo das drogas, porque para eles é como se fosse uma uga de tantos problemas, de tantos cambios, porque muitas das vezes sabemos não encontra em el hogar a orientação, o apoio e o acompanhamento adequado. E passam por a juventude completamente solos. Ou, como dizia Albita, com os amigos, que muitas das vezes fazem o papel da família, com os vizinhos, com os maestros, pero raramente com sua família. Então, é uma fase de grande importância, onde não és um ninho e também não és um adulto. E muitas das vezes tratamos em determinadas situações como ninhos e em outras vezes cobramos a eles como se fossem adultos. E não és. Não tem a maturidade física, emocional e espiritual para reaccionar como um adulto. Está em uma fase de transição entre um período da niñez, da infância, para o período de madurez. Por isso, a grande importância da infância, porque o que fizermos com este espírito durante a infância será primordial, fundamental para este processo de la juventude. É na juventude que justamente a personalidade emergente do passado surge a vezes vagas recordações, ansiedades, dúvidas existenciais, impulsos diversos e repentinos, melancolia e revuelta podem ser reflejos de outras existências e por isso devem ser tratados com muito amor e segurança. Porque também é necessário recordar que estes cambios que não estão acostumados a esta situação, que em muitas das vezes irá desarrollar uma depressão, esta depressão, como sabemos como espíritas, irá desencadear certamente um processo obsessivo. Por quê? Por o mesmo motivo que hemos falado antes. Primeiro, por sua carga do passado, porque traz as deudas do passado. Segundo, por la própria vida que leva hoje. Muitas das vezes, quando estão involucrados com o álcool, com o tabaco, com as drogas, com o sexo sem controle, favorece, abre a porta para o processo obsessivo. E muitas das vezes não sabemos se este comportamento é parte do adolescente ou se é parte de um processo obsessivo. Então, é necessário os padres acompanhar de perto o comportamento de seus filhos, tendo em conta que a depressão não é caracterizada solamente por la tristeza. Muitas das vezes encontramos processos obsessivos em que o adolescente, o jovem, apresenta comportamentos eufóricos,
agitados, porque para nosotros tenemos la idea que la depresión nos pone siempre tristes, cubiertos, cerramos la ventana. No, hay características de depresión justamente al opuesto, al contrario. Por isso, a necessidade de estarmos atentos ao comportamento de nossos jovens, seja hijos, seja nossos alunos, não, para detectar estes comportamentos. Inadaptada ao novo meio social em el qual se moverá, o adolescente, a jovem, sofre o conflito de não ser mais ninho, encontrando-se, não obstante, sem a estrutura organizada da idade adulta. Como eu he hablado anteriormente, não é um ninho, pero também não é um adulto. Está em uma fase intermediária de sua existência em esta vida. E juventude e espiritismo. Que tem a ver a juventude com o espiritismo? Que tem o espiritismo a oferecer a la juventude? La búsqueda del conhecimento e del sentido para a vida torna a juventude muito importante, um período propício a la reflexión y al alineamiento de los objetivos reencarnatorios mediante los contextos y las posibilidades que se presentam, convidando ao jovem ao exercício del autoconhecimento, de la reforma íntima y al cultivo de las atitudes responsáveis. Entonces, una de los maiores fundamentos que o espiritismo pode proporcionar ao jovem é esta invitação ao autoconhecimento, à la necessidade de la reforma íntima e ao cultivo de atitudes responsáveis. A adolescência é um período de descobrimentos, não que todos nós já sabemos. Por lo tanto, reflexões, debates são necessários para mostrar ao jovem quão positivo pode ser o contato com a doutrina espírita. Então, é necessário buscarmos mecanismos para fazer com que o espiritismo seja uma ferramenta para que os jovens puedan passar por la juventude de uma maneira segura, de uma maneira organizada, equilibrada, que vá proporcionar uma vida em la madurez, mas também equilibrada e fruto de atitudes responsáveis. Joana de Ángeles nos habla a respeito deste período. Vamos ver. O período juvenil, limitado entre a infância e a idade da razão, é de muita significação para o desenvolvimento real do indivíduo, porque abre espaços existenciais para o aprendizagem, fijação de los conhecimentos, ansiedades de conquistas e realizações. Então, é necessário aproveitar esta época, já que não hemos aproveitado muitas das vezes a infância para apresentar a doutrina espírita ao ninho, não podemos deixar passar a oportunidade de la juventude, quando estão completamente abertos a novos descobrimentos, a cambios de condutas, a novas ideias, a novos conceitos. É a oportunidade de ouro, já que não hemos apresentado desde a niñez, para apresentar a doutrina espírita para eles. Acá temos umas palavras de Francisco Thyssen,
que ha sido um pesquisador, um estudioso da doutrina espírita e presidente da Federação Espírita Brasileira durante dois mandatos. E acá é uma mensagem. Dignificados por el conhecimento e vivência de los postulados espíritas cristianos que aprenderam em la infância, es em la juventude que enfrentam melhor os desafios que los surpreendem, ricos de esperança e de paz, sem permitir-se afligir-se ou derrapar em las fossas del desequilíbrio, de la agressividade e de la delinquência. Me gostaria de enfatizar com essas palavras de Francisco Tisse a importância de trazer a los niños para as atividades do centro espírita. Porque se empezamos desde temprano, os jovens vão a ter maiores ferramentas para atravessar a juventude com maior capacidade para ter seus problemas resueltos, para saber, como disse Albita, para saber dizer não em el momento oportuno. Esto não tenho nada contra ti, pero para mim não sirve, porque tiene outra visão da vida, tiene maior responsabilidade com sua vida quando recebe os conhecimentos da doutrina espírita. Criando espaços para a juventude. E hablamos um pouquinho sobre juventude e espiritismo, porque a importância de oferecer as enseñanças espíritas para a juventude. E agora vamos falar um pouquinho sobre criar espaços para a juventude. O que é isso? Criar espaços são os espaços para os estudos em el centro espírita. Então, criar espaços para a juventude é possibilitar horários de atividades para a juventude. É abrir espaços para o trabalho com a juventude. É oferecer atividades para a juventude. Vamos a mirar que habla sobre isso Juana de Ángeles. Os jovens da atualidade estarão chamados a exercer tarefas e atender compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dado desde agora. Sendo a doutrina espírita o mais excelente mensagem de todos os tempos, porque restauradora do pensamento de Jesus Cristo em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, é óbvio que a preparação de las mentes infanto-juveniles à la luz de la evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e cristã. Acá temos a fundamentação, a justificativa que Juana de Ángeles nos traz para a importância de criar espaços para a juventude em los centros espíritas. E eu pus acá em negrito que a preparação de las mentes de los niños e de los jóvenes a la luz de la educação espírita, mira que importante, é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristiana. É necessário ter isto muito claro, que estamos preparando o futuro da humanidade, o futuro da sociedade. Está em nossas mãos o que será do futuro da humanidade. E como deve ser esses espaços? Como deve ser os espaços que vamos oferecer à juventude em los centros espíritas? Deve ser espaços de encontro e colaboração. São espaços onde vamos oferecer
el estudio de la doutrina espírita a la luz del Evangelio de Jesús y que debe ser que promova los encuentros y la colaboración, el trabajo entre todos, que promova reflexiones y vivencias. Este ambiente dentro do Centro Espírita, preparado especialmente para os jovens, deve promover momentos de reflexões e vivências para os jovens. Devem ser interativos e dinâmicos para que possam sentir-se à vontade, porque a época da juventude é uma época muito dinâmica, que estão com toda a carga, vamos dizer assim, para fazer muitas coisas, para colaborar em muitos aspectos, estão abertos a muitas coisas. Devem ser um espaço onde fortaleça os laços afetivos e sociais entre seus companheiros, entre os jovens e entre todos da casa espírita. Devem ser espaços que estimulem a cooperação e a capacidade crítica, instigando perguntas. Os espaços de estudos não são espaços onde vamos levar as respostas. Nossas atividades devem ser elaboradas de maneira que vamos despertar em los jovens a capacidade crítica para que despierte para o conhecimento que estamos apresentando e que leve a eles a hacer perguntas, porque hemos estudado sobre o aprendizagem, que o aprendizagem requer uma série de informações, de vocabulários. Então, é necessário que esses espaços estimulem a capacidade que os jovens têm de fazer perguntas, de poner o senso crítico, não a crítica de maneira de falar mal de los demás, pero a crítica de investigação, buscando respostas para suas dúvidas. E como dinamizar a tarefa, a participação dos jovens em esses espaços, porque a grande maioria das pessoas, dos educadores, tem a reclamação que os jovens não querem vir, que não estão interessados, que se quedam aburridos, que não participam, que vêm uma vez e não querem vir mais. E por quê? Por que isto se passa? Na maior parte das vezes, isto se passa porque os espaços, as classes não são atrativas, não são dinâmicas. Muitas das vezes estão como as classes de los colégios. E os jovens já estão em los colégios de lunes a viernes, não querem ir para outra escola. Não querem estar em outro colégio, porque já tem o colégio para ir, já tem as tarefas do colégio. E não querem ir para outro colégio. Então, dos motivos mais importantes é que as classes, os espaços não estão dinâmicos, não estão interativos. Estão, muitas das vezes, como classes do colégio, onde hablo eu todo o tempo, os jovens todo o tempo escutando, sem uma dinâmica, sem uma didática específica, sem um recurso que llame a atenção dos jovens. Muitas das vezes, os horários não são buenos porque não são compatíveis com a agenda de atividades dos jovens. Então, é necessário fazer uma investigação dentro do Centro Espírita com a participação da juventude, como podemos melhorar estes espaços de estudos, de confraternização, de intercâmbios de experiências. Pero vou trazer acá algumas informações. O primeiro é que a tarefa necessita ser um compromisso coletivo de todos dentro da instituição, porque o jovem necessita sentir-se bem-vindo.
necessita sentir-se importante, necessita sentir que hace parte do contexto da casa espírita. E quantas das vezes observamos que quando chega o jovem, o dirigente da casa espírita não cumprimenta, os outros não lo miram, se queda como sem saber para onde ir e se vai para a classe esperar a educadora, porque não se sente parte integrante da casa espírita, quando de verdade a responsabilidade coletiva, a responsabilidade é de todos nós outros que trabalhamos dentro do centro espírita. É necessário fazer com que o jovem se sinta bem-vindo de verdade. E não de uma maneira aparente, buenas tardes, buenos dias. Não, necessita vir de dentro de mim esta bem-vinda. Porque é uma fase que necessita de amigos, necessita de conselhos, necessita de amor, de amparo, de acolhimento. E tudo isso necessita vir de nós outros também, porque muitas das vezes não os tem em sua casa. Então, como trabalhadores de um centro espírita, a responsabilidade de dinamizar estes espaços corresponde a cada um de nós outros. Que puedo fazer para melhorar? Como puedo colaborar com essa tarefa com os jovens? Como puedo participar desta recepção de bem-vinda? De estar atento, de estar com um sorriso, de estar amoroso e fraterno. Como ha passado? Que bem que ha venido hoje. Não has venido em la última classe, te echo de menos. É necessário que sinta de verdade que hace parte de la instituição. Um outro ponto muito importante para dinamizar esta participação de los jóvenes é a maneira de trabalhar do educador que está com o jovem. Necessita ser uma pessoa dinâmica. Necessita ser uma pessoa otimista. Necessita ser uma pessoa feliz para poder passar a doutrina espírita, as ensinanças, de maneira feliz e não pesada. Porque se eles recebem a informação de maneira pesada, amargada, se estou amargada, se estou com problemas, se estou em depressão, se estou... Eles vão pensar, pero isto não é para mim. Porque se para ela, a doutrina espírita não é um consuelo, não é uma ferramenta, não será para mim também. Então, é necessário sermos dinâmicos como eles, sermos alegres. É necessário nos sentir como eles, como falamos em las outras classes de la empatia. É necessário esta empatia com os jovens. Para trabalhar com os jovens, necessitamos de um pouquinho mais de lo que necessitamos para trabalhar com os niños. E não necessita ser jovens para trabalhar com os jovens. Os maiores também podem trabalhar com os jovens, desde que se sintam também jovens. Porque quantos maiores sabemos, conhecemos que têm uma dinâmica, que têm uma estrutura, uma alegria, um entusiasmo. É disto que os jovens necessitam como educadores da casa espírita. As pessoas que sejam dinâmicas, que sejam felizes por estar trabalhando para Jesus, que se sintam felizes por fazer este trabalho, porque desta maneira nós vamos a contagiar a los jóvenes e vão a querer estar com nós outros em todos os encontros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre protagonismo infantil, que vou falar sobre este homem, Antônio Carlos Gomes da Costa, que ha sido
um educador de Minas Gerais, de Brasil, que ha desarrollado uma nova prática educativa com os jovens e habla do protagonismo juvenil, que é importantíssimo para nosso trabalho com eles em los centros espíritas. Vamos ver que Costa, chamamos de Costa, que informações importantes Costa nos traz. O jovem é o elemento central da prática educativa, seja em los colégios, seja em las atividades que hacemos em los centros espíritas, que participa em todas as fases desta prática, desde a elaboração, execução, hasta a evaluação de las ações propostas. Então, o jovem necessita ser a parte central desse trabalho, necessita participar de todas as fases deste trabalho, seja em la elaboração de las propostas de ações, seja em la execução, em la avaliação, é necessário que haga parte desse trabalho. Participar, mira que é importante para o adolescente, é influir através de palavras e actos e los acontecimentos que afectam a sua vida, a la vida de todos aqueles em relação a los quales ele assumiu uma atitude de valoração positiva. Então, a participação de los jóvenes está relacionado diretamente com sua influência em el processo, seja através de palavras, seja através de actos. O que quer dizer? Que para dinamizar esse trabalho com os jovens, é necessário que eles tenham um protagonismo, que eles possam participar e influenciar na elaboração, por exemplo, do programa de temas que vão ser estudados, de la eleição de los recursos que vamos empregar. É necessário um trabalho em conjunto. Em este protagonismo juvenil que nos apresenta Costa, não há a postura de educador e alunos. Todos estamos aprendendo juntos. É um processo de duas mãos. De mim para eles e de eles para mim. Vamos mirar o que habla mais Costa. Para que ocorra o protagonismo juvenil, é necessário desenvolver um novo tipo de relação entre jovens e educadores, em el que o educador deixa de ser transmissor de conhecimentos para ser o colaborador, o sócio de la juventude, em el descobrimento de novos conhecimentos e em la ação comunitária. Creio que está muito claro como muitos de nós outros temos que cambiar a metodologia que estamos empregando em nossas tarefas junto com a juventude nos centros espíritas. É necessário propiciar, oferecer este protagonismo juvenil. É necessário trabalhar não mais como transmissor, solamente transmissor de conhecimentos, pero sim um colaborador, um trabalhador conjunto com os jovens. Porque quando diminuímos a distância entre o educador e o aluno, quando diminuímos, o jovem se sente mais presente, se sente mais valorado. Quando mantenemos a posição que somos mais, porque estamos transmitindo os conhecimentos para os que não sabem nada, este espaço que se queda entre um e outro desmotiva. É um vazio, porque eu não consigo chegar hasta onde está. Não há uma parceria. E isto dificulta a participação dos jovens. Não querem vir, não querem estar com nós outros.
Por isso é importante a participação e integração de los jóvenes em el processo de planificação de las ações. Necessitamos perguntar a los jóvenes que querem aprender a la luz de la doutrina espírita, trazer os conhecimentos que sejam reais para su momento, que sejam importantes para o momento que estão vivendo, que puedan nos informar quais os temas que têm interesse. Nós vamos falar deste tema à la luz da doutrina espírita, que puedan sugerir que recursos les gostariam trabalhar, como trabalhar estes temas, para que não seja uma coisa repetitiva, para que tenha dinamismo a cada classe. A metodologia mais correta para trabalhar com a juventude será aquela que consiga conciliar a demanda. A demanda são os assuntos atuais que eles querem falar, os contenidos doutrinários e os recursos. Para elaborar a planificação das atividades, é necessário poner os três juntos: a demanda, os assuntos que vamos a tratar, os assuntos que eles querem estudar, lo que tem maior curiosidade para aprender à luz do espiritismo, adequar, poner os contenidos doutrinários a respeito destes temas e elegir os recursos adequados para se estudar estes contenidos. Então, é necessário ter em conta sempre a demanda, os assuntos que eles têm interesse, porque se eu vou tratar assunto que não faz parte da realidade de eles, que não les interessa, já a metade da classe já está perdida. Porque não chamamos a atenção, se quedou ali. Quanto de nós que hemos trabalhado com a juventude, miramos estão assim para nós outros, dentro da cabeça pensando, a que horas isto termina? Não sei o que estou fazendo aqui, porque minha mamá me ha obrigado a vir. Estão nos mirando, pero a cabeça está o que vai ser depois, em seus amigos, em o videogame, e nos miram. Estamos solamente falando para as paredes e para os desencarnados, muitas das vezes, porque é necessário saber o que eles querem saber, o que eles têm interesse em conhecer à luz da doutrina espírita e poner os contenidos doutrinários correspondentes e os recursos que sejam de acordo com o interesse também de cada deles. E vamos a mirar, já partindo para finalizar nossa apresentação, em relação a algumas sugerências para dinamizar as classes. Porque hemos falado hasta agora como dinamizar os encontros com os pontos principais que temos que fazer. E como dinamizar as classes? Como tornar as classes mais efetivas? Temos três tipos de recursos, três recursos distintos. O primeiro que vou trazer são chamados o grupo de recursos. Estes recursos são películas, são recursos que podemos utilizar, a película e depois o debate em relação à película. E este momento de debate, poner os contenidos doutrinários importantes, pero deixar que participem do debate para saber quais os contenidos que temos que fijar de uma maneira mais concreta. Estas películas, por exemplo, podemos trazer palomitas para que se quede divertido. Como um cine, podemos fazer como se fosse um cine com eles.
E depois podemos mirar a película em uma classe e na classe seguinte, na próxima, vamos fazer um debate sobre a película. Um outro recurso muito importante que podemos utilizar são documentários. Elegir os documentários de acordo com o tema que vamos estudar e depois também abrir os debates. Há documentários maravilhosos que podemos trabalhar os conteúdos doutrinários de uma maneira fantástica e sem muito trabalho, não? Sem muito que elaborar. Trabalhar outro recurso importante, a música, porque eles encantam a música. Então, vamos trabalhar letras de las canções, letras de las músicas, que eles podem, por exemplo, eu vou sugerir o tema e na próxima classe eles vão trazer-me as canções que han encontrado sobre este tema. E vamos escutar e vamos debater à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Vamos dar tarefa para eles que vão a investigar as canções que vamos a debater na próxima classe, de acordo com o tema selecionado. Um outro recurso muito importante, muito atual, muito dinâmico, é estudar periódicos, notícias de periódicos. Pedir a eles que selecione uma notícia, cada um que selecione uma notícia do periódico para a próxima classe e vamos debater as notícias segundo a doutrina espírita. Por isso é importantíssimo ter o conhecimento doutrinário para que eu pueda oferecer as informações segundo a doutrina espírita. A eles lhe encantam trazer as últimas notícias, porque é muito importante trabalhar com a atualidade, trazer as informações à luz da doutrina espírita e pô-las em la atualidade, em la vida prática de cada um, em el dia a dia de cada um. Um outro recurso importante são os juegos. Realizar juegos com eles para trabalhar, por exemplo, as virtudes, os valores, a ética, a responsabilidade. São recursos que eles se quedam encantados, porque sale de esta proposta de classes como a escola tradicional. Se passa a aprender, passa a ser uma aprendizagem dinâmica e interativa. Um outro grupo de recursos para dinamizar seria grupo de atividades basadas em la construção e expressão do conhecimento, que são os projetos, que já falamos sobre estes projetos em la classe sobre planeamento. O outro projeto importante, por exemplo, é trabalhar com as peças de Lego. Não sei se em Sudamérica se chama Lego também, não? Sim, sim, senhora. ¿Sí? Sim. Trabalhar com as peças de Lego, chamamos de aprendizagem cooperativa. Acá temos, por exemplo, han criado a vida depois da morte, a vida em uma colônia espiritual, através de peças de Lego. Um outro recurso importante é a criação de vídeos, porque são metodologias que eles estão acostumados a participar e que estão encantados de fazer isto. O outro recurso é elaborar com eles periódicos hablados, reportagens, entrevistas. Outro recurso muito bueno, promover exposições. Hablar com ele. Nós vamos fazer uma exposição no próximo mês. Sobre que vamos a exponer à luz da doutrina espírita. E vamos a produzir a exposição para ser em el centro espírita.
Outro recurso importante são os boletines, os folhetos informativos da juventude, que eles se quedam encantados de elaborar. Podem ter músicas, películas, poesias. Outro recurso importante, a dramatização, o teatro. São metodologias que têm tudo a ver com a juventude, com a energia da juventude, com o entusiasmo da juventude. Promover a integração, o trabalho dentro do centro espírita ou fora do centro espírita, seja como voluntariado, seja como educadores, seja em outra tarefa do centro espírita. Um outro grupo importante para dinamizar as atividades são as dinâmicas, as técnicas e estratégicas. Acá é uma que a mim me encanta. Não sei se vocês já han hecho, tanto com os adultos como com a juventude. Chamamos creio que se chama tela de aranha, não? De la araña, sim. De la aranha. Hacemos com rollo de cordel, não? Cada corremos o rollo de cordel e passamos de por cada ao passar. Podemos fazer várias coisas, decir su nombre, as coisas que lhe gusta hacer, ou uma virtude, ou um defeito, o que seja. E vamos passando de para o outro, hasta que se forme a tela de aranha, e vamos a trabalhar o tema. O que significa isto? A união. A força da união de todos. Porque se de ellos deja cair uma parte, hace um agujero. E este agujero facilita a fragilidade do grupo, facilita o processo obsessivo. Então, acá podemos trabalhar a união, a força de todos. Uma outra dinâmica, uma outra técnica que chamamos de varas, creio, que são trocitos de madeira, tá? Que primeiro distribuímos um para cada e pedimos para que rompa. E se rompa com facilidade. Todos se quedam, hemos conseguido romper. Ponemos 10 trocitos de madeira e ponemos acá como está, e damos o resto para que pueda agora romper. E não consegue romper. E com esta dinâmica também trabalhamos a união, que somos muito frágeis quando estamos solos, quando somos solamente uma vara, mas quando estamos unidos em la diversidade, em la dificuldade da vida da juventude, em nossas dificuldades, somos mais fortes. São técnicas e dinâmicas. Los juegos cooperativos, que quer dizer que são juegos que necessitam da participação de todos. Necessitamos trabalhar em grupos. Necessitamos que todos participem. Todos são importantes dentro deste processo. São juegos especiais que encontramos muitíssimos na internet. Lo jure simulado. Hacemos como se fosse um jure com uma situação determinada. Vamos elaborar quem são os advogados, quem é a defesa, quem é o juiz. E vamos elaborar um processo para um júri. Um júri de acordo com as enseñanças da doutrina espírita. Para finalizar, que creio que já estou 5 minutos retrasada, não, Albita? Tranquila. Me gostaria de trazer, há muitos materiais importantes, não, sobre este tema. E quizá um dia podemos fazer, não, Alba, taller. Sí, un taller sobre eso. Las personas lo han estado solicitando
podemos fazer um taller com oficinas, né, sobre mais detalhadas sobre atividades, não? Sobre atividades, sim. Pero me gostaria de finalizar esta apresentação com esta pergunta: o espiritismo pode contribuir para que os jovens puedan encontrar a resposta que tanto buscam? Para responder esta pergunta, eu he selecionado a opinião de alguns jovens. Em Brasil, ha sido hecha enquete, creio que há 1 ano e pouquito, com 1.072 jovens de idades variadas. E ha sido perguntado a eles a importância da doutrina espírita em sua vida. Se ha cambiado alguma coisa, se ha sido importante frequentar as classes, os espaços, não? Para a juventude, os centros espíritas. E as respostas são brilhantes, são maravilhosas. Pero eu he selecionado algumas para que todos possam se conscientizar da importância desse trabalho com os jovens. A primeira resposta de uma chica que se chama Maísa, de 15 anos. A doutrina espírita é importante para a consciencização de mis actos. A pessoa que crê que vive uma vida solo não tem motivos suficientes para preocupar-se tanto com as coisas que hace, já que não crê em la vida depois da morte. Además de isso, tenho mais base para minha fé, porque ela é razonada. Imagínate uma colocação de uma chica de 15 anos, não? El outro. Esto para mim ha sido muito forte. Me imagino em quarto muito oscuro. Mira a situação de la chica. Intento de alguma forma conseguir entrever, pero não consigo. De repente se enciende uma lâmpada que me mostra lo muito desordenado que está o quarto, desorganizado, todo fora de lugar. A lâmpada não vai arreglar esse desordem para mim, pero é minha lâmpada. Comparando, que profundidade? Comparando o oscuro que está em seu interior com a legada da lâmpada, da luz, do conhecimento da doutrina espírita e a consciência que tem que as informações não vão arreglar o que está desorganizado. Ela mesmo necessita reorganizar seu interior. Outro, o Espiritismo me traz respostas para 15 anos, para certas dúvidas, que me deixa mais aliviada, me hace ser uma pessoa melhor e me hace crer que não estamos aqui por acaso, que todos nós outros temos uma missão, que somos importantes e que nadie é melhor que nadie, que somos todos irmãos. O Espiritismo me trajo também muitos amigos e me criou muitos laços afetivos em las reuniões, em los espaços do centro espírita, não? A doutrina espírita para mim é como a luz de uma linterna que me permite ver melhor o caminho delante de mim. Pero essa luz apenas me mostra as opções e deixa a eleição a meu critério. Enfim, o Espiritismo me permite ser essencialmente livre. O Espiritismo não é apenas minha doutrina, é meu modo de viver. Que coisa bonita, não? Sí. Que nós outros não hemos pensado. Nos permite ser livres, porque não nos obriga a nada. Nós outros temos o livre-arbítrio para decidir, não? E que importante essas informações para os jovens, não? Sí. A doutrina me ajuda a ser alguém melhor. Mira que importante, vai mais além
del aprendizaje, incentivo e desafio. Através de ela, compreendo um pouco mais da grandiosidade da vida cada dia que se passa. Aprender, ser incentivada e desafiada a amar mais. E saber que todo lo demais é consequência do amor. Que coisa bonita. E que minhas atitudes, por pequenas que sejam, têm valor. E que pode ajudar as pessoas com o mais sencillo del mi resto, tendo o amor como base de toda a situação. Não existem palavras que possam descrever a importância da doutrina em minha vida. Nasci e fui criado dentro de uma família espírita que sempre me deu suporte basado em los ideais espíritas e que me ajudou a entender muitas coisas que para mim não tinham sentido em el mundo. O espiritismo é minha base de sustentação. Para finalizar, amigos, amigas, hermanas, la juventud es promessa. Transforme-la em realidade. Juventud es anúncio. Torne-la acción dignificante. Juventud es bendición. Convierte-la em produtividade superior. Juventud é esperança. Hágala actualidade del bien em todo o tempo em rogar. Me gostaria de agradecer a todos vosotros, primeiro a Albita e a todos os demais. Hoje é a última classe de nosso taller, depois de 4 ou 5 semanas juntos. Me gostaria de oferecer a cada de vosotros minha gratidão por poder realizar este trabalho, por poder ter estado acá durante todas estas classes com todos vosotros. E para finalizar minha apresentação, para finalizar esse taller, me gostaria de pedir a cada de vosotros, hagamos o trabalho que nos ha sido confiado. Desafios vamos ter muitíssimos, pero não estamos solas. E os niños e os jóvenes necessitam agora mais que nunca de nosso trabalho. Desejo que cada tenha aprendido comigo e com a Albita não só os conhecimentos e as informações, pero principalmente o amor que nós temos por este trabalho, a dedicação que ponemos em todo esse trabalho. Creio, não, Albita, que é a melhor enseñança que podemos deixar para cada de vosotros. Muitíssimas graças